No dia de mais um depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma visita ao gabinete do senador Flávio Bolsonaro no Congresso Nacional. E na saída, ele falou com os jornalistas. Quem acompanhou é o repórter Bruno Pinheiro. Na saída da visita ao senador Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro voltou a destacar as ações do seu governo e a defesa do agronegócio. Quando fui presidente, eu fui o primeiro presidente do Brasil que tive 100% para cumprir um teto constitucional. Eu não podia gastar um centavo a mais do que arrecadava. Eu enfrentei uma pandemia pela frente por 1 ano e meio. Enfrentamos uma guerra. Fui negociar com o presidente Putin fertilizantes, senão o agronegócio ia afundar. Afundando o agronegócio, em risco a nossa segurança alimentar de parte do mundo. Foram 4 anos dificílimos. Jair Bolsonaro voltou dos Estados Unidos para liderar a oposição ao governo Lula aqui no Congresso Nacional. O ex-presidente disse à Jovem Pan já ter orientado os aliados para fazer um serviço sério e evitar lacrações na CPI do MST. O que eu tenho falado para os parlamentares que devem compô-la é fazer um trabalho sério, para ninguém chegar lá para lacrar, tá? Para querer aparecer, fazer a tua inquisição e ir embora, é para ficar lá para buscar alternativas. Talvez chegue em cima de quem financia invasão de terra, vai botar um ponto final nisso. Ninguém quer problema no Brasil. A CPI do MST foi instalada com composição amplamente desfavorável ao movimento e ao governo de Lula. O deputado Tenente Coronel Zucco será o presidente e com o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, como relator. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi até a sede da Polícia Federal para ser ouvido, mas ficou em silêncio. Apesar de ter sido homem de confiança e sempre elogiado por Bolsonaro, o ex-presidente disse não ter falado com Mauro Cid. Não tenho conversado com ele, está em segredo de justiça, isso aí, então não posso... apesar de vazar, está em segredo de justiça. O que eu vi agora no rodapé de uma TV lá, que ele ficou em silêncio, peço a Deus que não tenha errado, tá? E cada um siga a sua vida. E de acordo com a investigação, os dados falsos foram incluídos nos sistemas do Ministério da Saúde através de Mauro Cid. A investigação faz parte da operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, no inquérito que investiga as milícias digitais. Bom, Amanda Klein, é saber o que pode ter de prejuízo para o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a situação do entorno dele. Pois é, Thiago. Olha, ontem, oficialmente, a comunicação do ex-presidente da República disse que a decisão foi acertada da defesa de Mauro Cid, porque, afinal de contas, ela não tinha tido acesso a todos os autos do processo, principalmente aqueles que davam conta sobre a quebra de sigilo das informações do celular dele, o pagamento de despesas da ex-primeira-dama, as conversas com Ailton Barros, que aquele outro sargento também foi preso, que até tinha sido candidato no ano passado, que falavam sobre o golpe de 8 de janeiro. Então, por isso, foi acertada a decisão da defesa dele se manter calado. Mas é lógico que nas entrelinhas a gente sabe que há um medo grande, primeiro porque o Mauro Cid trocou de advogado. Antes era um advogado mais alinhado com o ex-presidente da República. Ele pegou um novo especializado em delação premiada. Agora resolve ficar quieto no depoimento quando todos os aliados do Jair Bolsonaro ventilavam para a imprensa que esperavam que o Mauro Cid assumisse toda a responsabilidade. E foi nessa linha o depoimento de Bolsonaro há 2 dias. Ontem ele ficou mudo. A expectativa, pela lógica, é que hoje a mulher do Mauro Cid, que também vai depor, fique calada com esse mesmo argumento justificativa que não teve acesso a todos os autos do processo. Mas nos bastidores, a comunicação do presidente diz o seguinte: olha, não temos dúvida nenhuma sobre a lealdade do Mauro Cid. A preocupação é zero. Fato é que Jair Bolsonaro esteve no Senado ontem, eu também apurei essa visita que ele fez ao gabinete do seu filho Flávio Bolsonaro. Tem uma decisão que deve ser tomada sobre o candidato que disputará a eleição da Prefeitura no Rio de Janeiro na semana que vem. Pelo que eu apurei, no PL, o Flávio Bolsonaro desistiu e também o presidente Bolsonaro não quer que ele concorra às eleições para a Prefeitura do Rio.
Rio, e esse foi um dos assuntos que aconteceram ontem no gabinete de Flávio Bolsonaro. Alguns senadores estiveram presentes nesse encontro também, no gabinete, a Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, Jorge Seife, ex-ministro da Pesca, e eles discutiram, pelo que me disseram, sobre o cenário político atual. Então, a cassação de Deltan Dallagnol, Marco Aurélio Mello, sobre as CPIs do MST, sobre arcabouço fiscal. Então, foram assuntos atuais da política, mas supostamente não falaram sobre Mauro Cid. De qualquer forma, eu, se estivesse na pele do ex-presidente, estaria preocupado, porque, afinal de contas, eles não se comunicam. É difícil saber quais serão os próximos passos da estratégia da defesa do ex-ajudante de ordens do presidente. Bolsonaro deve se preocupar, Beraldo? Será que existe a possibilidade de Mauro Cid participar, topar uma delação premiada? Ele fez bem de usar o direito de silêncio ontem? Olha, esse caso específico dos certificados de vacina, eu não vejo como os responsáveis fugirem das suas próprias responsabilidades, porque isso tudo é documentado. Se esses cartões foram usados pelo presidente, isso virá à tona, se saberá se ele teve acesso, se ele tinha isso no celular dele, se ele apresentou isso pessoalmente em alguma circunstância. Então, o que o Mauro Cid disser em relação ao que houve ou em relação à participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso será provado. Agora, a pessoa quando está presa, sobretudo nessas circunstâncias, o que ela mais quer é sair de lá. É uma prisão que não está sustentada na conclusão de um processo. Então, ele quer claramente sair de lá e chegará a um ponto onde ele topará qualquer coisa para que isso aconteça, dependendo do seu perfil. E se ele fizer alguma acusação, se ele trouxer alguma informação que possa ser provada, que possa ser comprovada, então isso terá que ser apurado e aí o presidente sabe o que fez ou o que deixou de fazer, se terá ou não motivos para se ficar preocupado.